Olá, seja bem-vindo. Que bom ter sua companhia em mais uma edição do Virtude da Fé. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti. Hoje vamos refletir sobre a fé na jornada da vida. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Comigo aqui no estúdio da TV Horizonte está o padre André Eric Alves Ferreira, que é vice-reitor do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, professor e coordenador do curso de Teologia da PUC Minas. Tudo bem? Bom dia, Padre André. Obrigado pela sua presença e pelo carinho de ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Deus Emir. É um prazer estar aqui participando com você e podendo assim também falar aos nossos telespectadores. Que legal. O espaço privilegiado, né, que a Arquidiocese tem, a TV Horizonte, a Rede Catedral, os meios de comunicação, né? Porque o Evangelho tem que ir até os confins do mundo, né, Padre? Justamente, é um espaço privilegiado. Que bom. Muito bem, Padre André, como é que chega a fé na sua história? Está lá no berço, está no início da família? Como é que se dá esse encontro com a fé na sua vida? Bom, eu acho que eu tive a sorte, como muitos, né, de beber a fé junto com o leite materno, porque nasci numa família católica que participa da vida da igreja, então pude crescer na igreja e ver o testemunho dos meus pais e de toda uma comunidade de fé, né? Sou da paróquia Santa Mônica, então, desde que eu me entendo por gente, participo da vida da igreja e vivo a fé. Que bacana, Padre. A importância da fé na vida da pessoa humana, na sua avaliação. O que a fé acrescenta na vida da pessoa? O que a fé traz de marco na vida de uma pessoa, na sua avaliação? Eu acho que a fé acaba sendo um pouco constitutivo de nós mesmos, né? Porque ela nos leva a crer em Deus, a nos relacionar com Ele, e automaticamente, então, a gente vive de um modo diferente, porque não vive só e sabe que há com quem contar, alguém a nos orientar e, sobretudo, alguém que nos ama. Então, eu acho que isso nos leva, ou pode nos levar, a viver uma vida diferente, com uma consciência diferente, com uma confiança diferente, com um modo diferente. Os chamados que Deus vai nos fazendo ao longo da nossa história, né, vão exigir muito também a nossa disposição em manter a fé, né? O chamado ao sacerdócio, como é que chega esse chamado ao sacerdócio? Como é que o senhor sente o primeiro ardor aí dessa vontade, dessa vocação ao sacerdócio? Minha mãe disse que quando eu era criança eu falava que queria ser padre. Aí quando eu descobri que padre não podia casar, eu parei de querer. Mas por volta dos 16 anos, logo depois da crisma, então de alguma maneira tinha uma pergunta, tinha uma famosa pulguinha atrás da orelha, mas eu segui a minha vida normal, como todos os jovens.
quando eu estava na faculdade, né, estudando na Federal, e aí algumas aulas bastante intrigantes que levavam-nos a refletir sobre a existência. Aí foi nesse momento que eu quis também refletir sobre um aspecto que era importante na minha vida, que é esse vocacional. Aí procurei o seminário da Arquidiocese, fui acolhido para um discernimento, pude ser acompanhado e resolvi dar esse passo. Uhum. Muitas pessoas que estão nos assistindo agora, certamente alguém pode estar lá com uma crise existencial. Você falou aí da existência, da busca, né? Da minha essência, de mim mesmo, quem eu sou. Como bom mineiro, Dom Covim, Pão Covô, né? Mas um jovem que está ali, que está assistindo agora e que sente esse clamor também. O senhor falou do seminário arquidiocesano, está sempre de portas abertas para escutar os anseios vocacionais, né? Com certeza, o seminário está sempre de portas abertas, pode nos contactar através do telefone do seminário, né? 3375-2233, o site do seminário, e também ir fisicamente, ficamos aqui pertinho da PUC, na Ibirapitanga 235, e é um local com certeza de acolhida e onde vai poder partilhar um pouco desse anseio, vai poder partilhar um pouco dessa busca, né? Vai ter, com certeza, uma oportunidade de partilha interessante. Padre, quem olha o sacerdote, né, que está ali pastoreando muitas vezes um rebanho, hoje o senhor está pastoreando uma parte de um rebanho universitário, digamos assim, que o senhor não está numa paróquia. Isso. Mas o padre é aquele que sempre as pessoas olham e falam assim, puxa, ali dá para eu ter um porto seguro, eu posso contar com ele, eu posso chegar lá e desabafar, eu posso contar a minha história, eu posso me confessar, ou também quem não vai se confessar, mas vai buscar no padre um apoio, um sustento. Mas o padre também tem os seus desafios, né? A fé, nesse momento, é um dado essencial? A fé é um dado essencial e é bonito quando você diz isso, Deusemir, porque as pessoas nos têm como referência e, de alguma maneira, as pessoas também são uma referência para nós. Porque nesses atendimentos que você mencionou, seja de confissão, de aconselhamento, de partilha de vida, a gente vê a chama da fé, a busca. E, às vezes, a própria história da pessoa nos leva a ter mais fé, a alimentar a nossa fé, a confirmar a nossa fé. Porque uma das coisas muito bonitas, por exemplo, no atendimento da confissão, que a gente não vê mais o pecado, mas vê a graça e a busca que a pessoa tem de viver uma vida nova em Cristo, né? Então, isso também é um convite para mim a fazer essa mesma coisa. E a fé é essencial, sim. Crer em Deus e, sobretudo, saber que Ele crê na gente. Porque tem alguns momentos que nem a gente crê na gente mesmo, né? E saber que Ele crê, que Ele aposta. Nós somos uma aposta de Deus. Então, essa relação com Ele também nos fortalece muito e pode nos ajudar a colaborar com as outras pessoas, a ajudá-las também a perceber a presença de Deus na própria vida, na própria história. Então não é uma fala solta quando diz que a oração do povo sustenta o sacerdote, Não é sobretudo a oração da vida do povo, então? Não é mesmo. De certa forma, há um matrimônio aqui, sabe? Há uma relação de cumplicidade, de companheirismo. Com certeza, a oração nos sustenta. Não só pela graça, mas também por esse aspecto humano. É bonito, hein, padre? É lindo. Pois é. Nós vamos para um intervalo já e logo depois que a gente voltar, você vai acompanhar aí, porque a trajetória de vida do padre André também tem coisas que eu imagino que nem pela cabeça dele passava. São coisas que o Espírito vai conduzindo, né? E na nossa vida é assim. Talvez aí para você também que está vivendo alguma situação agora que você não está enxergando, Deus tem um propósito para tudo, né, padre? Tem sim. Nós vamos aqui, mas aqui, padre, a gente vai para o intervalo cantando. O senhor pode cantar também, que eu sei que o senhor é bem afinado, viu? Mestre, bom estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor,
nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Por ser no mundo um farol, eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração, e então falarei, imitando tua voz. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar, vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina, e cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, para realizar o que o Mestre ensinou. Viemos cear, restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Voltamos com o Virtude da Fé. Mas antes de continuarmos esse nosso bate-papo com o Padre André Eric, eu queria te falar uma coisa. Sabia que você pode rever este e outros programas? Pois é, basta acessar o YouTube da TV Horizonte. Lá você confere todos os bate-papos que já tivemos aqui no Virtude da Fé. E agora é hora de ouvir um trecho da Palavra de Deus. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Na ida, caminham chorando os que levam a semente a aspergir. Na volta, virão com alegria quando trouxerem os seus feixes. No caminho tem os desafios, né, Padre? Como não? Eu acho que a tendência é, na hora do sofrimento, parar de semear, porque não estou dando conta, estou sofrendo. E vem a palavra e diz, permanece semeando, mesmo entre lágrimas, você vai colher com alegria. Nesse caminho, tanto vocacional quanto de vida, muitas lágrimas já, Padre? Já, graças a Deus, né? Muitas lágrimas. Quando você falava sobre possibilidade de crise, né? Eu tenho refletido muito ultimamente. Eu acho que crise de fé, na verdade, é crise de amor, sabe? Quando a gente não se sente amado, quando a gente desconfia do amor de Deus, então aí às vezes a gente se pergunta, é isso mesmo? Ele existe? Continua gostando de mim? Agora, quando a gente não tem essa dúvida do amor de Deus, aí mesmo na dificuldade, nós insistimos, nós encontramos o caminho, nós esperamos, né? Uhum. Então, se porventura alguém em algum momento se sentir em crise de fé, recorde disso, eu sou amado. Deus nunca vai desistir de mim, nunca vai me abandonar. E isso com certeza vai trazer uma certa tranquilidade, uma certa confiança para a gente persistir nesses momentos desafiadores, como você mencionou, e continuar a semear. Muito bem. O Padre André Eric é ordenado e, de repente, vai para Roma. Como é que se dá essa história? Como é que acontece? É uma escolha? É uma proposta do próprio sacerdote? É uma necessidade da igreja? Como é que acontece esse passo? Assim, o padre agora vai estudar porque nós precisamos dele aqui. Bom, é claro que há uma escolha, né? Um componente interessante, a escolha, mas
pelo menos no meu caso, e posso dizer pela minha experiência no seminário atual, não é uma escolha propriamente do candidato, do padre, do seminarista, é uma escolha da igreja, né? Diante da necessidade de ter pessoas formadas em determinadas áreas, civis e também religiosas, então o senhor bispo escolhe, consultando talvez formadores ou professores, e sobretudo consultando o próprio coração, quais pessoas enviar para o quê? Que missão confiar a cada um? No meu caso, honestamente, eu não queria. Eu não queria. Foi um pouco desafiador aceitar, né, a proposta. Mas um dia até o Dom Valmor disse algo interessante assim: pensa que é uma transferência? Você não seguiria se eu tivesse te retirado? Na época eu trabalhava da mãe da igreja para ir trabalhar numa outra paróquia. Então pense nisso. Estou fazendo uma transferência para continuar a missão de um outro modo. E aí esse jeito paternal, afável e ao mesmo tempo firme ajudou, né, a acolher como ouvindo de Deus e então fazer esta viagem, este passo, dar esse passo. É a mineiridade, padre, que impede nesses momentos? Porque o meu irmão, estou lembrando disso aqui, ele foi caminhoneiro muito tempo, tinha um caminhão e tudo, e ele falava assim: eu às vezes encontro o pessoal do Sul que está há 3 meses fora de casa. Eu não entendo como é que esses caras conseguem ficar 3 meses fora de casa. Porque o mineiro deu uma semana e já está doido para voltar para casa, né? É a mineiridade, padre? Ah, não vou não, quero ficar aqui. Eu acho que tem muito disso, né? A gente está bem, está feliz, né? E por isso mesmo... Mas eu acho que tem isso, as montanhas de Minas, elas nos contêm, né? Elas nos abrigam. É verdade. O que o senhor fez lá em Roma? Estudou o quê? Então, em Roma eu estudei teologia espiritual na Gregoriana. Fui para fazer um mestrado e as coisas deram muito certo e fui convidado para permanecer e fazer o doutorado. Dom Valmor permitiu e assim, em cerca de 5 anos e meio, eu fiz o mestrado e doutorado e retornei para a diocese para continuar colaborando naquilo que me era pedido, naquilo que era necessário. Grandes desafios no ambiente acadêmico, padre? Olha, muitos, muitos. Eu confesso que os meus primeiros 6 meses em Roma foram particularmente desafiadores. Talvez tenha sido os momentos mais desafiadores que eu tenha vivido. E interessante que eles solidificaram todo o caminho que vinha a seguir, né? É interessante, depois que a gente passa por momentos assim, olhando para trás, a gente percebe o quanto eles nos fizeram crescer. E você falou da nossa mineiridade, né? A gente quer ficar quietinho. Que bom que Deus nos movimenta. E ao nos movimentar, Ele nos dá grandes lições, né? Então, foi um período para mim de grande descoberta, de superação e de descobrir realmente que eu não estava só nesse caminho. Né? E esses desafios lá desses primeiros 6 meses dão frutos agora aqui, porque agora o senhor está no ambiente acadêmico aqui do outro lado, né? Lá o senhor era aluno, agora o senhor é coordenador. Com certeza. Para mim, além da minha experiência enquanto estudante, hoje a minha experiência enquanto professor, essa é a dimensão acadêmica, mas o que me fez perceber que o processo pode ser mais humanizado ou menos humanizado. Então, de tentar estar atento para ajudar no que é possível os nossos alunos, né? Então, não só o intelecto, mas também o afeto, né? Ver se esses dois podem estar mais em sinergia para que o caminho seja ainda mais proveitoso e mais feliz. E também ajudá-los a entender que os desafios fazem parte da vida. E graças a eles, nós crescemos. Padre, a gente conversa o tempo todo com muita gente e tem sentido as pessoas muito desanimadas com a sociedade, com os próprios seres humanos, né? A gente tem se maltratado muito, se ofendido, não tem reconhecido que somos irmãos verdadeiramente. Como olhar para o mundo com esperança? Como olhar para o outro com esperança? Como olhar para mim mesmo com esperança, né? Que dica que o senhor tem aí? Aí, mais uma vez, eu faria recurso à fé. Então, saber que a gente é amado, que a gente é chamado,
que Deus quer partilhar da nossa vida e que nós partilhemos da vida com Ele, faz com que não nos sintamos sós. A gente pode estar sozinho, mas a gente não está só. Então, qualquer momento da nossa vida pode e deve ser partilhado com o Senhor. E depois, a fé nos diz que Deus é Ele que põe a vírgula, é Ele que põe o ponto, a exclamação, o ponto de interrogação, o ponto e vírgula, os dois pontos. Então, saber que a gente não escreve sozinho a nossa história e que a humanidade não está escrevendo sozinha a sua história, eu acho que isso também nos ajuda a ter esperança. Porque Deus nos criou para sermos felizes, para nos realizarmos e para sermos salvos. Então, nós podemos ter esperança em nós e nos outros. E o aspecto mais bonito é isso, eu não tenho que dar conta de tudo sozinho. Ter paciência. Se você me permitir, eu gostaria de citar Dom Serafim. Certa vez, eu escutei Dom Serafim dizer que na vida a gente precisa ter 3 coisas. Paciência, paciência e paciência. Ele diz que paciência com Deus é fé, porque tem hora que parece que as coisas não acontecem no nosso time, né? Então, paciência com Deus é fé. Crer naquilo que os nossos olhos não veem, mas o nosso coração pressente. Paciência com o outro é caridade, porque às vezes falta esse amor. A gente quer que as pessoas nos compreendam, mas não queremos ao mesmo tempo compreendê-las, né? Então, paciência com o outro é amor, é caridade, para que ele possa ter o tempo necessário, para que nós possamos também dá-lo o suporte, o estímulo que somos capazes. E, por fim, paciência conosco mesmo. Vamos encerrar com uma canção, já falei do Dom Serafim, com uma canção que eu tive a oportunidade de compor num retiro, com ele, o último retiro talvez que ele tenha pregado, chamado Ternura e Misericórdia. E a canção é de uma coisa que ele gostava muito, uma frase que ele gostava muito. Vamos terminar com ela. Vamos lá. O lugar do descanso e da paz, doce lar que Jesus nos preparou, por cuidado e por amor nos concedeu estar juntos na palma da mão de Deus. O lugar do descanso e da paz, doce lar que Jesus nos preparou, por cuidado e por amor nos concedeu estar juntos na palma da mão de Deus. O lugar do descanso e da paz, doce lar que Jesus nos preparou, por cuidado e por amor nos concedeu estar juntos na palma da mão de Deus, juntos na palma